Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata reitera que desconhece a própria origem, pois o seu gene também é do mal. Roberta visita Honório. Ela inventa para ele que se preocupa com Constanza. Honório insinua que Roberta não parece surpresa com a culpabilidade de Josefina. Ele a acusa de ser cúmplice da víbora. Roberta informa a Honório que é incapaz de cometer crimes, reiterando que também fugiria caso fosse culpada. Ela pede um voto de confiança para o tio. Roberta assegura para o empresário que desconhece o paradeiro da mãe. Ela comenta que Josefina inventou que iria a um spa, mas admite que a víbora não está no local. Ela inventa para Honório que só quer ajudá-lo a descobrir a verdade. Regina confessa para Gonçalo que deu dinheiro para Josefina. Ela anuncia que Jerônimo a emprestou um montante. Gonçalo sugere que Regina não ceda às chantagens de Josefina. Ele informa a viúva que vai proteger Renata e Roberta, assim como sempre fez. Regina teme que seja rejeitada pela filha. Ela conta para Gonçalo que já solicitou 2 exames de DNA. Regina exige que o noivo respeite a sua decisão de ainda não contar nada para as garotas. Renata renega Josefina. Ela relembra que a víbora sempre se envergonhou dela. Renata agradece a Jerônimo por tê-la alertado. Ela o chama de solidário. Renata sugere que Jerônimo conte tudo para Gonçalo e os demais. Ele aprova a ideia. Eles marcam um novo encontro. Jerônimo insiste para acompanhar Renata. Ela reluta, mas permite. Renata pede um abraço para Jerônimo. Ele a abraça. Gonçalo comenta que Regina não pode confiar em Josefina. A viúva conta para o ricaço que roubou a escova de Roberta. Gonçalo relembra que Josefina sempre maltratou Renata. Regina conta para o noivo que a sua filha tinha uma doença cardíaca. A viúva segue cada vez mais segura que a sequestrada é Roberta. Gonçalo decide parar de criticar a noiva. Regina admite que o ricaço cuidou bem das garotas. Ela ressalta que Gonçalo é um excelente pai. O ricaço comenta com a noiva que a vida já preparava uma surpresa para elas. Gonçalo informa a Regina que seguirá sendo o pai das garotas. Honório pede para Matias visitá-lo. O bonitão fala para Julieta que precisa sair. Matias oferece uma carona para a moça. Ezequiel entrega o broto do sarmento para Augusto. Ele tem uma lembrança. No passado, Carlos entrega o sarmento estragado para Ezequiel. O corno teme que Augusto o descubra. Carlos despreocupa Ezequiel. Na atualidade, o corno inventa para o patrão que não foi visto. O vilão cai na armação do funcionário. Augusto crê que vai acabar com Jerônimo. Manuela procura Severino. Ela fala para ele que está preocupada com Carina e Lázaro. Manuela nota que Severino esconde algo. Ela fala para ele que Lázaro e Carina merecem ser felizes. A costureira conta para Alzira que seguirá cuidando dela. Carina pede para passar a noite na residência. Alzira permite. Carina informa a amiga que não quer ver Lázaro. Ela se sente preterida pelo namorado e deseja que ele a procure para ser sincero. Alzira relata que Carina precisa ser franca com o capataz. Severino sugere que Manuela procure Jerônimo. Ela o informa que o vingativo está na capital. Manuela encurrala Severino. Ele comenta que não é fofoqueiro. Manuela fala para Severino que a felicidade de 2 pessoas está em jogo. Ele resolve abrir o bico. Severino fala para Manuela que Lázaro está agindo por amor. Ele a proíbe de espalhar a fofoca. Carlos procura Lázaro. O galego relembra ao amigo que todos pensam que Álvaro morreu. Lázaro crê que Carina merece descobrir a verdade. Carlos sugere que o amigo siga calado. Lázaro ressalta que a vida sempre é difícil para ele. O capataz se cansa de tanto sofrimento. Ele chama a vida de injusta. Jerônimo e Renata chegam juntos na casa de Constanza. Gonçalo celebra a chegada da filha. Renata estranha a reunião familiar. Ela comenta que também tem uma notícia. Roberta deduz que os pombinhos reataram. Jerônimo e Renata ficam calados. A mocinha decide esperar a notícia de Gonçalo. Jerônimo aborda Constanza. Ela não consegue falar direito. Roberta manda uma mensagem para Josefina. Inês e Isidro visitam Regina. A sócia do Centro da Esperança crê que a amiga a odeia. Regina pede perdão para Inês. Isidro comemora a reconciliação.
Regina admite para Inês que foi ingrata. Ela ressalta que a sócia é uma grande amiga. Matias entra em cena. Ele se acomoda. Gonçalo anuncia para todos que Josefina tentou matar Constanza. Muitos reagem surpresos. Os empresários anunciam que Josefina é uma foragida. Jerônimo volta a consolar Renata. Roberta envia outra mensagem para a mãe. Josefina descobre que todos os algozes estão reunidos. Ela pensa em como fugir. Josefina ressalta que ainda não pode ir embora. Ela reitera que precisa colocar Roberta na casa de Regina. Augusto bebe. Ele escuta o áudio de Roberta. Augusto descobre que Renata e Jerônimo estão juntos. Ele tenta ligar para ela. Renata não atende Augusto. Ela se prepara para a revelação. Renata revela que Josefina escreveu a carta assinada pela Bonita. Roberta começa a passar mal. Jerônimo comenta que Josefina entregou a carta nas mãos de Rafael. Gonçalo descobre que a víbora viajou para procurar o sonhador. Jerônimo anuncia que Josefina esteve no interior e pediu um mapa para chegar na Bonita. Todos comprovam que a víbora matou Rafael. Roberta se treme. Ela tem um ataque. Roberta cai dura no chão. Todos a socorrem. Augusto deixa um recado na caixa postal de Renata. Roberta não reage. Gonçalo percebe que a filha infartou. Renata pega o remédio. Honório crê que o infarto é uma farsa. Jerônimo ressalta que eles não podem correr riscos. Constanza sente pena de Roberta. Augusto não consegue falar com a invejosa. Todos fazem de tudo para Roberta acordar. Matilde e Carlos percebem que Manuela havia saído. A cozinheira conta para os apaixonados que estava com Severino. Matilde comunica para Manuela que Carina vai dormir na casa de Alzira. A empregada deseja conversar com o irmão. Carlos sugere que Matilde deixe Lázaro em paz. Ela reitera que precisa descobrir o que está acontecendo com o irmão. Carlos chama Matilde de fofoqueira. Ela se ofende. Lázaro pensa em Carina. Ele recorda os momentos de amor que viveu com a costureira. Carina também pensa em Lázaro. Ela toca na aliança. Eles continuam inconsoláveis. Carina relembra o passado. Ela recorda que Lázaro adorava beijá-la. Eles pensam na canção que embala o romance deles. Carina recorda que já pediu um tempo para Lázaro. Ela relembra que ele sempre está disposto a esperá-la. Carina e Lázaro seguem chorando. Ela reitera que o silêncio do namorado a magoa. Roberta acorda. Ela segura a mão de Renata. Roberta chora sem parar. Ela pede para Renata não a abandonar. A mocinha anuncia que a irmã não está sozinha. Roberta segura para Renata que amava Rafael. A invejosa ressalta que Josefina a destruiu. Renata pede para Roberta se controlar. A invejosa reitera que Rafael só queria amá-la. Renata beija a cabeça da irmã. Ela teme que Roberta piore. A invejosa fala para Renata que só Rafael a amou. Roberta deduz que Josefina também não gosta dela. A invejosa se altera. Roberta fala para Renata que não pode viver sem amor. A invejosa é obrigada a se acalmar. Honório leva Constanza para o quarto. Ele fala para ela que Josefina será presa a qualquer momento. Constanza consegue formar uma frase. Honório se emociona. Ele percebe que Constanza melhorou. Honório ressalta que a esposa já não precisa ficar estressada. Ele se declara para Constanza. Adriana percebe que Roberta não estava atuando. A baixinha encontra o celular da invejosa no sofá. Adriana percebe que há 5 ligações perdidas. Ela descobre que Augusto ligou para Roberta. Adriana estranha a situação. Gonçalo e Jerônimo chegam no hospital. Eles pedem informações. Camargo aborda os ricaços. Ele confirma que Roberta infartou. Camargo comenta que a invejosa já tinha sofrido um princípio de infarto. O médico anuncia que Roberta ficará na terapia intensiva. Jerônimo descobre que Renata ainda está com a irmã. Gonçalo comenta que Roberta foi atendida a tempo. O ricaço decide ir à casa de Regina. Gonçalo pede para Jerônimo ficar no hospital. O ricaço fala para o vingativo que já sabe que ele emprestou dinheiro para Regina. Gonçalo admite que se equivocou ao julgar Jerônimo. Roberta relembra que Josefina jurou que não havia cometido o crime. Ela ressalta que a víbora sempre a usa. Roberta insinua que Josefina pode não ser a sua mãe. Ela não para de sofrer. Roberta anuncia que passará a odiar Josefina.
Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece na segunda-feira. Renata encontra Jerônimo na sala de espera. Ele conta para ela que Gonçalo teve que sair. Renata fala para Jerônimo que Roberta vai se recuperar. Eles comentam que Josefina é uma pessoa tenebrosa. Jerônimo se sente culpado. Ele conta para Renata que pediu a ajuda de Constanza. Jerônimo revela para a mocinha que a morena roubou uma anotação de Josefina. Renata xinga a mãe e sente pena de Rafael. Ela relembra que o sonhador morreu pensando o pior de Roberta. Renata fala para Jerônimo que Josefina também destruiu o amor deles. Ela comenta com ele que é filha de uma assassina. Renata crê que Jerônimo também vai odiá-la. Ele assegura para a mocinha que nunca voltará a maltratá-la. Jerônimo confessa para Renata que jamais deixará de amá-la. Gonçalo chega na casa de Regina. Ele a alarma. Gonçalo revela para Regina que Roberta infartou. Renata relembra a Jerônimo que Rafael alegou horas antes da tragédia. Ela recorda que o sonhador estava angustiado. Renata revive o momento. Ela recorda que combinou de se encontrar com Rafael. Renata conta para Jerônimo que, posteriormente, ligaram para a empresa. Ela deduz que Rafael fez a ligação. Jerônimo e Renata supõem que o sonhador quis delatar Josefina. A mocinha relembra que foi ao bar para procurar Rafael. Matias aparece. Ele estranha ao ver os pombinhos unidos. Jerônimo se culpa por ter perdido Renata. Ela ressalta que ele não foi o culpado de nada. Eles se abraçam. Matias segue observando. Honório conta para Adriana que Roberta está melhorando. Eles admitem que a invejosa descobriu algo espantoso. O celular de Roberta toca. Adriana decide atendê-lo. Josefina fala. Adriana não reconhece a voz da víbora. A baixinha revela para Josefina que Roberta foi internada. A víbora fica preocupada. Adriana segue sem perceber que falou com Josefina. Ela comenta com Honório que achou a voz familiar e só aí passa a cogitar a possibilidade de ter falado com a víbora. O empresário pega o celular. Honório deseja descobrir o número de Josefina. Matias se desculpa com Jerônimo. Ele ressalta que Josefina não tem perdão. Renata reitera que a víbora prejudicou Matias. Jerônimo comenta que Josefina destruiu a sua vida. Matias ressalta que os pombinhos ainda se amam. Ele sugere que Jerônimo fique com Renata. Matias ressalta que a mocinha não merece uma mãe como Josefina. Jerônimo concorda. Matias informa ao vingativo que Renata precisa dele. Ele levanta a bandeira branca para Jerônimo. Renata ressalta que Matias nunca sairá da sua vida. Jerônimo e Bonitão voltam a ser amigos. Eles dão um abraço. Renata se une ao momento. Augusto bebe. Ele volta a ligar para Roberta. Adriana o atende. Ela conta para Augusto que Roberta está no hospital. Adriana comenta com o vilão que a invejosa foi internada. Augusto comunica à baixinha que precisa falar com Renata. Ele pergunta a Adriana se Jerônimo e a mocinha estão juntos. A baixinha inventa uma desculpa para não o responder. Josefina liga para o hospital. Ela tenta apurar informações. Gonçalo e Regina escutam a atendente. O ricaço descobre que Josefina está na linha. Gonçalo pega o telefone. Ele culpa Josefina pela desgraça. Gonçalo ressalta que a víbora causou o infarto de Roberta. Ele fala para Josefina que já sabe quem ela é. Gonçalo exige que a víbora apareça. Ela insiste para saber se Roberta está bem. Gonçalo ressalta que Josefina não ama ninguém. Ele a chama de monstro. Josefina desliga. Ela detona Constanza por tê-la delatado. Gonçalo deseja descobrir a origem da ligação, sem sucesso. Ele fala para os preocupados que Josefina ligou. Eles deduzem que tem um informante por perto. Renata se assusta. Gonçalo decide ligar para a polícia. Adriana fala com Renata. Ela conta para a amiga que Augusto está atrás dela. Josefina tenta deduzir o que causou o infarto em Roberta. Ela escuta uma sirene policial e se assusta, mas percebe que não foi descoberta. Josefina cogita a possibilidade de Roberta tê-la delatado. Ela decide escapar. A víbora admite que precisa manter a calma. Adriana fala para Renata que Augusto está louco de ciúme. Elas não entendem como o vilão soube que Jerônimo foi à capital. Adriana sugere que Renata tranquilize Augusto. Gonçalo comenta que Roberta sempre foi doente. Regina ressalta que a invejosa não pode morrer. Matias estranha ao perceber que a viúva nutre carinho por Roberta. Regina ressalta que Roberto morreu devido a um infarto.
Gonçalo sugere que Matias descanse. O bonitão comenta que Josefina destruiu as filhas. Gonçalo fala para Matias que Renata não é forte. Augusto crê que Jerônimo está se vitimizando para a mocinha. Renata liga para o vilão. Ela e Augusto conversam sobre Roberta. Renata comenta que o celular estava no silencioso. Augusto admite que a namorada o aborreceu. Ela confessa para ele que estava com Jerônimo. Augusto assegura para Renata que o vingativo fez perder o vinho. A mocinha revela para o vilão que Josefina matou o Rafael. Augusto reage incrédulo.